Bom, eu tenho o prazer de tentar entender o mundo melhor hoje, conversando com a doutora Vera Lúcia Saleme Colnago. Ela é psicanalista, está aqui com a gente hoje, nos ajudando a entender esse perfil homicida que nós estamos vendo em vários segmentos da sociedade, não só aqueles atrelados à baixa renda social, digamos assim, não. O caso do menino Bernardo, lá do Sul, ou da menina Isabela Nardoni, ou da Richthofen, né? Como é que é o nome dela mesmo? A gente já esqueceu. Suzane Richthofen. São pessoas que viviam na classe média alta e até, no caso da Richthofen, mais alta ainda, né? Ou seja, por que isso está acontecendo então? E você está me dizendo que existem momentos em que o mundo dá uma repensada, dá um avanço e depois ele para. Que momento é o nosso? Nós vivemos atualmente no momento de enfraquecimento da simbolização, do empobrecimento da lei, dos limites, das referências. E, portanto, quais são os efeitos desse momento? Assim, né? Você vê pessoas mais violentas, mais abusadas, né? Sem limites, em todos os âmbitos. É só a gente observar no trânsito, né? Nas relações familiares, sala de aula com o professor. As pessoas hoje não têm nenhum respeito pelo professor. Quer dizer, o lugar da autoridade simbólica, o lugar da referência, ele está comprometido na atualidade. Ou seja, há o que muitos autores chamam de uma deslegitimação do lugar da autoridade. É como se a autoridade não tivesse a dimensão de lei, a função de lei. Isso em todas as instituições, na família, os pais, nas escolas, os professores, na igreja, exatamente. Quer dizer, em todas as instituições a gente assiste a essa fragilidade das instituições e da referência. E isso tem a ver, Wesley, com uma questão fundamental que é nova no mundo, que é com a questão da lógica do mercado. Quer dizer, a questão econômica, porque a gente fala, mas como assim? A questão econômica tem a ver com o modo de ser e pensar? Como é que é isso? Assim, na verdade, as questões hoje, o capitalismo, ele está muito avançado e ele tem imprimido, né, um regime de imposição que é sutil, que ninguém percebe, que é assim, você tem que consumir, consumir, consumir. Porque o capitalismo vive pela lógica do consumo. Só que esse consumir, 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 sem limites, sem fronteiras, né, ele vai para o campo psíquico, ele vai para a economia psíquica. Então nós começamos a pensar e agir a partir dessa mesma lógica. Então a gente começa a achar que a gente não pode ter limite para nada. Então os pais não conseguem botar limite nos filhos, os filhos não conseguem ter limites, os professores não conseguem colocar limite e não conseguem. Os pais chegam hoje para nós, analistas, nos consultórios, tipo assim, o que eu faço com a minha filha? O que eu faço com o meu filho? Ele não consegue me obedecer. Às vezes os pais têm que levar os filhos nos conselhos tutelares, porque os conselhos tutelares colocam limite nos filhos, que eles não conseguem colocar. Entende? Então, assim, é uma lógica e que é preciso dizer, assim, que não se trata da gente responsabilizar e culpabilizar os pais, porque é uma coisa que os pais não se dão conta. Assim, nós vivemos num processo que é um mecanismo que está posto no mundo e que a gente vive sem se dar conta dele. Há uma alienação. Mas aí a igreja, os pais, os ensinamentos cristãos não ajudam a dar um freio nessa falta de limite? Na verdade, tem muitas pessoas, alguns padres têm colocado essas discussões, eu tenho notícias disso por conta de familiares que frequentam a igreja, os analistas têm dito isso, alguns sociólogos como Bauman têm discutido isso, né, quando ele fala das vidas desperdiçadas, modernidade líquida, são textos assim que falam dessa coisa das relações descartáveis. O mundo é descartável, não são objetos que são descartáveis, não é uma geladeira, uma televisão, uma panela, sei lá, né, uma roupa que é descartável. As pessoas estão descartáveis. Aliás, até com um toque de computador hoje, né? Sim, deletou, tirou a pessoa da sua vida. Isso. É isso aí. O mundo está descartável. E essa é uma lógica que, assim, ela vai contaminando a todos sem que as pessoas se deem conta. É um processo de alienação. Né? Então, assim, os pais às vezes não conseguem chegar para um filho que quer um iPhone com 8 anos e falar, não, meu filho, calma que você vai ter um iPhone quando você crescer. Não. Aí ele quer ter um iPhone. E aí o menino que é da periferia, ele vê a propaganda, ele vê a novela, né? E ele vê essa mensagem sendo veiculada e ele também quer ter um iPhone. E não se conforma de saber que o outro que está na rua ali andando junto com ele tem e ele não tem. E aí a forma de acesso que ele tem mais fácil é o tráfico. Porque mesmo que ele sabe que tem um risco enorme, mas como o adolescente tem essa coisa de ultrapassar limite, o adolescente acha que nada vai acontecer com ele, que ele é o super-homem, né? Então ele vai
e se lança em situações de risco para obter aquilo que supostamente ele vai ter potência, ele acha que ele vai ter potência como ser humano a partir de ter aquele objeto ali, aquele celular ou aquele não sei o que ele Aliás, consegue. o capitalismo tem colocado isso na cabeça das pessoas, Sim. né? Se ela não estiver usando tal marca, as marcas então tomaram uma força incrível, né? Se elas não estiverem usando tais marcas, a pessoa não está inserida no contexto aprazível, apresentável para os outros colegas, né? Que coisa louca. Mas eu gostaria que no próximo bloco agora a gente traçasse o perfil dessa madrasta do menino Bernardo, né? Como é que pode uma mulher tão bonita, uma mulher que é enfermeira, né? Acho que ela é enfermeira. Ou seja, treinada para cuidar de vidas. Uma mulher que tinha uma situação financeira super bacana, um marido bonito, ela era bonita também, né? Muito bonita, ela é bonita, né? Tinha uma filhinha, estava tudo certo na vida dela. Como que uma mulher dessa pode matar a sangue frio uma criança tão inocente, tão indefesa daquele jeito? Que perfil é esse? Pode ser no próximo bloco? Pode, claro. Estou curioso para saber. Tá bom, um minutinho só e voltamos já já.